Agora quer compensar. Glória a Jesus. Abra comigo a sua Bíblia, no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 22. Livro do profeta Isaías, capítulo 22. Eu já preguei esse texto em outras ocasiões, mas eu quero trazer algumas perspectivas novas. Acho lindo falar perspectivas assim, fica bonito, né? Quero trazer algumas perspectivas novas. Quero trazer algumas perspectivas novas no capítulo de número 22, a respeito de fidelidade na mordomia. Fidelidade na mordomia. A nossa leitura vai se dar a partir do verso de número 15. A Bíblia vai trazer para nós duas personagens, duas figuras, dois modelos. Isaías capítulo de número 22, verso de número 15. Assim diz o soberano, o Senhor dos exércitos: vá dizer a este Sebna, administrador do palácio, que faz você aqui? E quem deu a você permissão para abrir aqui um túmulo? Você que está lavrando no alto do monte e talhando na rocha o seu lugar de descanso. Veja que o Senhor vai agarrar você e atirá-lo para longe, ó homem poderoso. Ele o embrulhará como uma bola e o atirará num vasto campo e você morrerá. Lá os seus poderosos carros se tornarão a vergonha da casa do seu Senhor. 19. Eu dimitirei das tuas funções, e do seu cargo você será deposto. Naquele dia, convocarei a meu servo Eliaquim, filho de Ilquias. Eu o vestirei com um manto que pertencia a você. Com o seu cinto revestirei de força, e a ele entregarei a autoridade que você exercia. Ele será um pai para os habitantes de Jerusalém e para os moradores de Judá. Porei sobre os ombros dele a chave do reino de Davi. E o que ele abrir, ninguém conseguirá fechar. E o que ele fechar, ninguém conseguirá abrir. E eu o fincarei com uma estaca em terreno firme. E ele será, para o reino de seu pai, um trono de glória. Posso ouvir um amém? Esses dois homens atuam como mordomos ou administradores do reino nos dias do rei Ezequias. Nos dias do rei Ezequias. São dois homens diferentes, Sebna e Eliaquim. Eu queria primeiro definir com vocês uma palavra que é a palavra mordomia. O mordomo é o administrador de algo que não lhe pertence. Faça nota disso. Um mordomo é um administrador de algo que não lhe pertence. A Bíblia vai nos colocar justamente nessa posição de mordomos. E a Bíblia vai nos desafiar a esta posição de mordomos. A mordomia cristã é o encargo, a responsabilidade de administrarmos o que não é nosso. Dois bons exemplos conhecidos, amplamente conhecidos, é o exemplo de José e de Daniel. José e Daniel são duas figuras de sucesso no quesito mordomia. Porque José é levantado para administrar o que pertence a Faraó. Daniel é levantado para administrar o que pertence a Nabucodonosor. Eles ocupam este lugar de privilégio e responsabilidade. Repita comigo: privilégio
e responsabilidade. Então a posição do mordomo é uma posição de privilégio e de responsabilidade. E a gente ocupa esse lugar. Esse lugar de um privilégio de receber o que o nosso Senhor nos dá. E de responsabilidade de dar destino ao que o Senhor nos deu. Então eu posso escolher caminhos. Quais? Ou eu posso ir pelo caminho de me encantar com o privilégio e me perder nele, ignorando minha responsabilidade. Ou eu posso receber este privilégio e transformá-lo com responsabilidade em um ministério que transborda sobre o outro e que abençoa o outro. Agora a pergunta que eu te faço é: o que você recebeu de Deus? Você trata como seu? Ou trata como dele, sobre sua responsabilidade? Dois homens, duas histórias. Sebiná. Quem é Sebiná? Está ocupando a posição. Ele é administrador. Ele é referido como homem forte. Como o quê? Homem forte. É o cara que faz na força. Homem forte. A Bíblia vai referir a ele como administrador do palácio. Em contraponto ao outro, eu vou falar dele daqui a pouco, mas só para colocar o contraponto, enquanto Sebiná é tratado com as questões do palácio, ele aqui é tratado com as questões das pessoas. Enquanto Sebiná é tratado com questões administrativas, ele aqui está sendo chamado com questões onde ele não é, ele é colocado como alguém levantado por Deus. Enquanto um está sendo demitido, por quê? Porque tratou o ministério apenas como uma função e um cargo. O outro está sendo levantado porque Deus está vendo que nele ainda existe um coração de ministério. E o que eu estou orando aqui hoje é que se alguns de nós colocamos como função e cargo, que isso comece a cair por terra e que seja levantado no nosso coração o sentimento da devoção ministerial. Que se a gente está se encantando com alguma posição, a começar de mim, Senhor, se o fato de estar debaixo do holofote está colocando isso como uma função ou um encargo, que o Espírito Santo quebre isso hoje, mas que a gente possa lembrar que é um privilégio servir. Sebiná tem duas coisas. Primeiro é que ele está tratando tudo como cargo e posição. E aí ele vai ter duas atitudes que vão lembrar dois personagens. A primeira atitude que Sebiná está tendo é porque ele está fazendo um túmulo monumental. Diz que ele está cavando na rocha, numa montanha de pedra, o seu próprio túmulo. Porque ele não quer ser esquecido. Então ele quer fazer um túmulo para a glória dele. O que eu chamo de síndrome de Faraó. Quando a gente esteve agora em março, o pessoal que foi comigo para Israel, a gente fez uma jornada pensada. Eu conduzia nosso grupo com a seguinte ideia: qual foi o primeiro lugar que a gente visitou? A pirâmide.
Qual foi o último lugar que a gente visitou? O túmulo vazio de Jesus. A gente saiu do túmulo do homem que queria ser Deus, para o túmulo do Deus que se fez homem. Eu não conheço nada mais grandioso que as pirâmides. E você ficaria encantado com a simplicidade do túmulo de Jesus. Os faraós fizeram pirâmides para nunca serem esquecidos e não morrerem, para não serem separados dos seus tesouros. Jesus nem com se preocupou. O que eu quero dizer para você é que muitas vezes a liderança é tentada pela síndrome de Faraó. Queremos fazer monumentos para a nossa glória, para o nosso nome. E o Espírito Santo está nos chamando a uma revisão de humildade e de quebrantamento nesses dias. Eu estive agora, o mês passado, na Rua Azusa, onde começou o avivamento pentecostal em 1904. E aí eu tive um insight na hora que eu estava lá. Porque não tem nada lá. Não tem nada lá. E eu tive um insight ali. Não tem nenhum monumento, mas continua um movimento. Não tem monumento, mas continua um movimento. Não tem um prédio, não tem uma estrutura, não tem lá uma coisa, um marco histórico, não tem, mas acontece o seguinte, só tem a rua, plaquinha de rua igual qualquer outra, Rua Azusa. Mas deixa eu te dizer, o movimento continua, pegando fogo pelo mundo, incendiando pessoas, tanto é que nós estamos aqui buscando os dons e o avivamento do Espírito em oração. Você pode dar glória a Deus aqui? O que eu quero te dizer, meus irmãos, é que a síndrome de Faraó não vai pegar a gente. Nós não vamos estar presos a monumentos, nós vamos viver um movimento. O nosso templo não será um monumento, ele vai ser um movimento para a glória de Deus. Quantos podem glorificar o Senhor? Eu tive agora semana passada na igreja de John Wesley. John Wesley, quase 300 anos atrás, foi responsável por um grande avivamento espiritual, por um derramar da glória de Deus. Incendiou milhares e milhares de pessoas. Criou um movimento. Mas hoje, quando você olha lá, tem um monumento. Mas cadê o movimento? O Espírito Santo está nos chamando hoje a mantermos o movimento vivo e aceso. Portanto, meus amados irmãos, a síndrome de Faraó não vai nos pegar. Você pode dar glória a Deus por isso? A segunda expressão que dá aqui a lembrança de um outro personagem bíblico no texto sobre Sebiná é uma figura de Absalão. Absalão é o filho de Davi, que quis tomar o lugar do pai. E uma das coisas que Absalão fez, e que a gente vê em Sebiná, é que Absalão fez um carro para sua glória. Absalão pôs um carro e colocou 50 homens para correr ao lado dele no carro. Isso criava a imagem de uma grande pessoa, a imagem de uma pessoa importante. Então, olha só, nós estamos vendo duas figuras influenciando Sebiná. Alguém querendo personificar uma posição gloriosa em si. E qual que foi a resposta de Deus para ele?
você vai ser demitido. Você vai ser removido. Você vai ser tirado do seu lugar. Você vai perder o seu cargo. Porque Deus resiste ao soberbo, mas dá muita graça aos humildes. Que o Senhor batize a nossa vida hoje com humildade. Que o Senhor batize o nosso ministério hoje com humildade. Sim, nós vamos ver coisas grandes e extraordinárias para a glória de Deus. O avivamento vai trazer para nós números impressionantes, testemunhos extraordinários, conquistas incontáveis. Mas nós continuaremos tributando a Deus toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Senhor toda a glória. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Senhor toda a glória. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Senhor, treina a nossa mente com humildade, treina o nosso coração com simplicidade. Livra o nosso coração, Senhor, da arrogância e do orgulho, e faz de cada um de nós, ó Senhor, um mordomo fiel, que dá ao teu nome toda a honra, toda a glória e todo o louvor, que não busca, Senhor, por cargo, posição ou título, que não busca, Senhor, por um lugar, um brilho especial, mas que se rende ao trabalho e ao serviço para a glória do teu nome. Quem crê, diga amém. Porque Deus resiste o soberbo, mas dá muita graça aos humildes. Graça aos humildes. Graça aos humildes. Graça aos humildes. E é isso que no verso de número 20, Deus vai levantar Eliaquim. Eliaquim significa levantado por Deus. Aquele é quem Deus levanta. E é interessante que ele vai usar, naquele dia convocarei. É uma chamada. Nós precisamos orar para que Deus continue acendendo o fogo da chamada. Nós precisamos de homens que vejam o fogo da chamada. Nós precisamos de mulheres que vejam o fogo da chamada. Nós precisamos de homens e mulheres que vejam o fogo da chamada. Quem pode dar glória a Deus? Mais uma vez vamos orar. Queremos ver jovens que se rendam à chamada ministerial. Queremos ver homens e mulheres que se rendam à chamada ministerial. Queremos ver pessoas se rendendo à chamada ministerial para a glória de Deus. Pessoas que vão ouvir a voz de Deus e ser revestidas por Ele. Diga comigo, Deus que chama também equipa. Diga de novo, Deus que chama também equipa. Deus vai revestir você para o ministério. Deus vai revestir você para a chamada. Deus vai revestir você para essa obra. E sabe qual é a primeira coisa que Deus diz que vai dar, Jefferson? Deus vai dar vestes. Deus não diz que vai dar cetro, nem coroa, nem espada. Ele diz, vou dar vestes. Vou dar vestes. Porque veste fala de ministério. Veste fala de santidade. Veste fala de cobrir a vergonha. E o Espírito Santo está dizendo, eu vou vestir a minha igreja. Vou vestir de linho fino, como em Apocalipse 3. Ele diz, no verso 21, vestirei com um manto. Um manto. Eu oro para que o manto de Deus desça sobre nós. Governa com o quê? Governa com... Olha, ele tem uma capacidade de governo extraordinária. Olha, ele tem uma habilidade de liderança incrível. Olha, ele tem uma gestão administrativa impecável. Não, governa com um manto que está sobre. Tem um manto sobre ele, tem um manto. A gente não entende não, é um manto. É um manto.
Qual o método? É o manto. Senhor, derrama seu manto sobre nós. Derrama seu manto sobre nós. Derrama seu manto sobre nós. Eu fiz uma anotação aqui que o Espírito Santo queimou no meu coração. Era madrugada, estava amanhecendo o dia. E o Espírito falou comigo, vestidos para liderar. Levante a sua mão direita e diga comigo, vestidos para liderar. E aí ele fala assim, e eu vou te dar um cinto, que representa autoridade, uma veste de santidade e um cinto de autoridade. Eu quero declarar um batismo de autoridade sobre os pastores, sobre os líderes, sobre a igreja, sobre os ministros, sobre os diáconos, sobre os obreiros, sobre cada um que serve, sobre cada auxiliar, cada voluntário, manto de santidade e um cinto de autoridade. Eu quero orar em nome de Jesus aqui mais uma vez agora, porque eu quero declarar que o menorzinho aqui vai pôr 1000 para correr. Está escrito, eu creio, o menor virá a ser 1000. O menor virá a ser 1000. A menor igreja vai ter 1000. O menor ministério vai ter 1000. O menor virá a ser 1000. O menor virá a ser 1000. 1 vencerá 1000, 2 vencerão 5.000, 10.000. O Senhor nos dará vitória. Demônios vão correr. Autoridade para curar o câncer. Autoridade para provocar milagres. O Senhor vai dar santidade com autoridade. Repete comigo, santidade com autoridade. De novo e mais forte, santidade com autoridade. Eu não quero autoridade sem santidade, mas também não quero ter santidade e não provar autoridade. Eu quero conjugar santidade e autoridade, porque eu sei que Deus vai derramar. Começa com uma base de santidade e depois é coroado com autoridade. Diga glória a Deus. Alguém comigo? E aí ele vai dizer, no verso de número 22, que ele dará uma chave. E eu sinto a presença do Espírito Santo. Dizendo para mim, comece a se vestir de santidade. Dizendo para você, comece a se vestir de santidade. Que eu vou te dar autoridade. E vou pôr uma chave na tua mão. E o bonito aqui é que a chave, no verso 22, não é uma chave pequena. Porque, irmão, é uma chave que tem que levar assim, ó, no ombro. Ó. Cutuca alguém e fala assim, pensa o tamanho da porta. Pensa o que essa chave vai abrir. Pensa a dimensão dessa chave. Pensa o que essa chave traz. Eu vim declarar para você aqui hoje. Eu vim declarar para a tua família aqui hoje. Eu vim declarar para a tua casa aqui hoje. O Senhor está te dizendo, eu trago a chave do reino. Você que é da igreja filha, que não ouviu nossa mensagem aqui da sede no domingo, você precisa ouvir. Deus quer levar você a orar grande. Olha, talvez foi uma das mensagens mais ungidas que eu já preguei. Nesse último domingo. Destravou. Hoje, quem estava comigo sabe, é hoje. Agora veja o seguinte, eu lhe darei a chave.
Só que a chave é um elemento extremamente importante do mordomo. A palavra grega para mordomo no Novo Testamento é oikonomos, que é diferente da palavra doulos. A gente vai ter duas palavras para servo que vão estar presentes no Novo Testamento. A palavra doulos, que é o serviçal que lava o pé. Amém? Mas a gente vai ter essa outra palavra, que é oikonomos, que fala diretamente sobre a figura do mordomo. E que servo é este? O mordomo é o servo que tem a chave. O mordomo é o servo que tem a chave. E aí eu quero convidar você a entender isso agora com Jesus. No Evangelho de Lucas, no capítulo 12. Agora é Jesus que vai falar conosco. Ficou claro as duas figuras? Gente que governa para si, gente que é levantada por Deus. Ficou claro? Agora vamos entrar isso aqui. Capítulo 12, quem achou? Verso de número 42. Quem é, pois, o Senhor respondeu, quem é, pois, o administrador, ou o oikonomos, ou o mordomo, fiel e sensato, a quem o Senhor encarrega dos seus servos, para lhes dar a sua porção de alimento no tempo devido? Segura o texto aí. Qual que é a ideia? Este mordomo, ou oikonomos, essa figura da casa, melhor traduzida para mordomo, ele tem a chave da despensa. O que ele tem? Darei para ele a chave. Lembra disso no outro texto? E qual que é o papel esperado desse mordomo? Que ele vai na despensa, abre ela, tira o recurso e entrega aos conservos, né? Aos servos que servem com ele. E aí, mais uma vez, as figuras de Sebinai e Eliaquim vão ajudar a gente a entender esse princípio do reino. Porque eu posso pegar a chave da despensa, a chave do cofre, abrir e dizer o seguinte: vou dar uma festa para mim. Vou comprar um túmulo enorme para mim. Vou pegar um carro para minha glória. Eu vou financiar os meus desejos e luxos. Ou, qual que era o texto? Ele será como um pai. Ele será como um provedor. Qual que é a expectativa? Pegar a chave que Deus me deu, abrir a despensa, ser mordomo, vim servir, vim servir, vim servir. Então é pegar a chave que Deus me deu, tocar um piano,
cantar, ensinar, administrar, coordenar, liderar e vir servir. Verso seguinte vai dizer: feliz o servo a quem o seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Então, qual que é a expectativa que o Senhor tem? Porque Ele vai voltar, Ele vai. Lembra da parábola dos talentos? Ele distribui a riqueza, é a mesma coisa. Distribui a riqueza e diz: eu vou voltar. E quando eu voltar, como eu quero te encontrar? Pegando tudo que tem na minha despensa e servindo, compartilhando, abençoando, distribuindo. A felicidade estará, porque a Bíblia vai dizer que então, aquele que recebeu 5 talentos, mas multiplicou os talentos, o Senhor vai dizer, diz assim: entra no gozo, entra na felicidade, entra na alegria. Você pode trocar por uma alegria passageira, ou uma alegria eterna, uma alegria efêmera que se desfaz, ou uma alegria consolidada que permanece. Quem pode dar glória a Deus? Mas ele diz que aquele que não souber administrar o talento que recebeu, ele disse: lançai-o nas trevas exteriores, onde há pranto, onde há ranger de dente. Jesus está dizendo: o fim pode ser feliz, ou o fim pode ser trágico. Como você vai administrar a chave que está na tua mão? Então ele está dizendo: eu fiz de vocês aqueles que têm a chave na mão. Qual que é o meu papel? Eu preciso ir na despensa e tirar da despensa algo para servir vocês. Qual que é o seu papel? Dentro da área que você está atuando, ir na despensa e tirar da despensa algo que serve quem está ao seu redor. Agora veja: feliz o servo a quem o Senhor o encontrar fazendo assim quando voltar. 44. Garanto, eu gosto dessa expressão, ela é forte. Garanto que Ele o encarregará de todos os seus bens. Mas olha só, mais uma vez, ele aqui em Sebiná, nos provocando aqui no texto. Mas suponham que esse servo diga a si mesmo: meu senhor demora a voltar. Então comece a bater nos servos e nas servas, comer, beber e embriagar. O que ele está dizendo? Que você pode abrir a despensa e se corromper com ela. Você pode abrir a despensa e servir com ela. Deus está nos chamando hoje. Pega essa ordem aqui, ó. Chave, dispensa, serviço. Vamos lá? Chave, dispensa, serviço. Deus te dá a chave, você vai até a dispensa e você apresenta o seu serviço. Você pode dar um aplauso a Jesus? Você pode dar glória a Deus? Como que a gente vai ser conhecido? Vire para a pessoa que está ao seu lado, faça essa provocação nela. Como você gostaria de ser conhecido? Olha o que Paulo vai nos dizer em 1 Coríntios 4:1. 1 Coríntios 4:1. Vamos lá? Olha o texto, põe aqui para mim. Portanto, que todos nos considerem, aleluia. Portanto, que todos os considerem servos de Cristo e encarregados
despenseiros. Em outra tradução vai dizer, dos mistérios de Deus. Vai lá, porque aquele povo é servo de Cristo. E eles têm a chave dos mistérios, eles têm as chaves do reino de Deus. Eles revelam as coisas de Deus, eles revelam o amor de Deus, eles revelam a graça de Deus, eles revelam a sabedoria de Deus. Agora, isso não pode ser como o pastor é conhecido. Isso precisa ser como a igreja é conhecida. Isso precisa ser como toda a nossa liderança é conhecida. Alguém comigo? Pessoal que está em casa, está comigo aí, comenta aqui. Ouve o que eu estou te dizendo agora. Nós precisamos ser os portadores, a gente é o dispenseiro, a gente tem que ir na dispensa buscar. Ir na dispensa buscar é acordar cedo e orar. Ir na dispensa buscar é abrir a Bíblia e ler. Ir na dispensa buscar é consagrar o Senhor, é buscar na leitura, na sabedoria, na revelação. Alguém comigo aqui essa hora? Olha o que a Bíblia vai dizer ainda, 1 de Pedro 4,10. Estou quase terminando, a gente já vai embora, fica tranquilo. 1 de Pedro 4,10. Servir uns aos outros. Amém? Servir uns aos outros. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Eu gosto muito dessa expressão. Em suas múltiplas formas. Porque a graça de Deus se revela de muitas maneiras dentro da igreja. Quando 23 anos atrás, eu comecei a fazer o esboço da visão da igreja. O primeiro verso que Deus me deu foi esse, Efésios 3,10. E agora, pela igreja, a multiforme graça e sabedoria de Deus é revelada. Esse lugar é um lugar de revelação da graça de Deus. Agora não é o lugar, é quem aqui ocupa e preenche este lugar, eu e você. A gente é esse ambiente de revelação da graça de Deus. A gente é esse ambiente de revelação da graça divina. Ele está dizendo, olha, cada um exerça o dom que recebeu para servir o outro, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Aí ele vai dizer, ó, verso 11. Pega todo mundo aqui, ó. Do menor ao maior. Do primeiro ao último. Do mais velho ao mais novo. Da portaria ao altar. Se alguém fala, faça como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça com a força que Deus provê. De forma que em todas as coisas, Deus seja glorificado, mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória e o poder para todo sempre. Amém. Quem está falando ou quem está servindo o copo d'água? Quem está cantando ou quem está lá na recepção do estacionamento? Quem fala, quem canta, quem serve, faça tudo pela graça, pelo poder que Deus dá, pela chamada que Deus dá. Que sejamos conhecidos como esse povo que revela a graça de Deus no servir de cada função, e que a gente encontre isso, livre de orgulho, livre de soberba, com humildade, gratidão e celebração na presença de Deus. Eu vim orar aqui hoje, para que a gente possa redescobrir o princípio da mordomia cristã, e viver isso na presença do Senhor. Quantos podem dar glória a Deus aqui? Quantos creem que Deus está levantando uma geração de servos e servas do Senhor, de filhos herdeiros que servem ao Pai com disponibilidade? Levanta a mão, dá um glória a Deus e dê um aplauso a Jesus. Fica de pé.
Mas eu estava lendo uma coisa. Eu amo Deus. Eu amo a precisão e perfeição da Escritura. Porque na nossa leitura inicial, 2 homens, Sebna e Eliaquim. E Sebna foi demitido da sua posição, perdeu o seu cargo, foi destituído. A palavra destituir significa isso, perdeu poder, perdeu lugar, perdeu prestígio. Mas eu amo a Bíblia. Eu queria que você pegasse sua Bíblia. Você precisa dela agora. E você vai abrir comigo no livro do profeta Isaías, um pouco mais adiante, no capítulo de número 36. O reino de Ezequias está sob a ameaça de Senaqueribe, rei da Síria. Há uma grande crise nacional. Há uma grande crise nacional. E agora, uma delegação de homens precisa representar o rei Ezequias diante da ameaça que é Senaqueribe, o rei da Síria. Então Ezequias está sendo ameaçado de ser invadido por Senaqueribe. E agora ele precisa enviar seus representantes para a maior crise do seu reinado. Aí eu queria que você olhasse comigo, verso de número 3. O administrador do palácio, Eliaquim, filho de Ilquias. Para esse estava óbvio, não estava? Mas olha quem vai com ele. O secretário Sebna e o arquivista real Joá, filho de Asaf, foram ao encontro dele. O Sebna, que no capítulo 22 é demitido, pede poder e pede prestígio. Agora, no capítulo 36, está junto de Eliaquim, indo representar o rei em uma crise. E o que isso representa para nós? E eu notei uma frase simples: sempre há espaço para arrependimento. Sempre há espaço para arrependimento. E a minha palavra termina aqui. Sirva o Senhor com humildade. Sirva o Senhor para a glória dEle. Sirva ao Senhor, acessando a despensa e servindo o outro. Mas se um dia você se perder, nunca se esqueça. Nunca se esqueça. Tem lugar para arrependimento, para colocar teu ministério diante de Deus, para colocar teu ministério na presença do Senhor. Sebna foi demitido, mas depois ele aparece de novo. Aparece como um escrivão. E ele é encaminhado de novo. Há 2 coisas que eu quero dizer a respeito destes homens. Siga o caminho da humildade. E se um dia se escorregar no orgulho, lembra de fazer o caminho de volta. Mas que a gente nunca deixe de servir na corte do Rei dos Reis, na corte do Senhor dos Senhores.
Quem pode dar glória a Deus aqui por isso? Pai, eu oro pelos meus irmãos, onde cada um de nós procura e vive, Senhor, uma vida de arrependimento, uma vida na Tua presença, uma vida que teme ao Senhor e que teme o Teu nome. Espírito Santo, nós Te adoramos e glorificamos ao Senhor nesta casa. Vem com a Tua unção sobre nós. Vem com a Tua unção sobre esta casa. Vem com a Tua unção sobre os ministros de Deus. Nos humilhamos diante da Tua potente mão. Nos submetemos diante da Tua vontade nesta noite. Celebramos o Teu santo nome neste lugar, Jesus. E nos rendemos a Ti como servos e servas do Senhor. Deus, desce sobre nós com o Teu manto. Fortalece o nosso ministério com autoridade. E entrega-nos a chave da despensa do reino neste dia. Batiza o Teu povo com poder e graça. Enche este lugar da Tua glória, Jesus. Continua a levantar a Tua igreja com Teu poder e autoridade. 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 Vem, Espírito Santo, e fala conosco hoje aqui. Quem pode glorifica o Senhor e adora Ele. Aleluia.